Muito bem, então nós já falamos, no caso ontem, a respeito da santidade na adoração. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais especificamente sobre a música e compartilhar com os irmãos um posicionamento relacionado aos estilos musicais e gêneros musicais que nós podemos utilizar no culto. E especificamente, a gente vai falar a partir da nossa experiência pessoal com a música em igrejas batistas, basicamente igrejas batistas que são conservadoras na música, mas como no decorrer do tempo, Deus foi usando situações e também Deus foi guiando tanto a história geral como também a nossa história de vida, nós chegamos a um determinado posicionamento que talvez para alguns conservadores pode soar um pouco liberal, moderno demais, mas talvez seja um eufemismo, alguns também vão considerar esses que são mais contemporâneos, mais modernos, um posicionamento bastante conservador. Então, o tema da palestra de hoje é a música, os ritmos e os instrumentos. Bases bíblicas para o uso adequado da música no culto cristão. Eu coloquei essas bases bíblicas no decorrer da palestra, mas os irmãos vão perceber, aliás, num ponto específico da palestra, e os irmãos vão perceber que ao longo da palestra, a gente vai falar bastante a respeito da experiência pessoal com a música e também vai falar um pouco a respeito do contexto histórico que, de certa maneira, nos leva a tomar um certo posicionamento relacionado à música na igreja, que, no meu entendimento, deve ser um posicionamento que procura um equilíbrio. Não um extremismo, mas sim um equilíbrio diante das opções que se nos mostram, as opções de música que nós podemos usar na igreja. Ok? Então, eu fui criado numa igreja batista, e nesse caso numa igreja batista regular. E esta igreja era localizada na periferia da Grande Belém, no município de Ananindeua, estado do Pará. Não confunda, não é estado do Paraná, é o estado do Pará. Eu não era filho de pastor, nem fazia parte de uma família envolvida, ou muito envolvida com a igreja, pelo menos no núcleo familiar, e inicialmente, do início da minha criação, mas um lar que tinha algum conhecimento bíblico. Aos 7 anos, fiz a minha decisão para servir a Cristo nessa igreja, a Igreja Batista Regular Nova Filadélfia, e fui batizado nessa mesma igreja aos 10 anos. Aos 14 anos, eu senti o chamado de Deus para o ministério da palavra. E aos 19, eu ingressei no Seminário Batista do Cariri, escola na qual fui professor por 10 anos, desde o ano de 2006 até o ano passado, o ano de 2016. E durante esse tempo, eu assisti na família, na igreja e no movimento batista regular, mudanças profundas, que tem muito a ver com essa palestra. Confiante em Deus, que poderei tratar o assunto com o mínimo de propriedade, atendendo às expectativas que os irmãos têm ou depositaram em mim para estas palestras. Na infância, quando eu ia de casa para a igreja, uma caminhada de quase 1 ou 2 quilômetros,
me sentia muito feliz quando entrava na rua da igreja e poucos metros da igreja começava a ouvir aqueles hinos tocados no prelúdio do culto, ou naquilo que viria antes da primeira música do culto, né, que seria o prelúdio. E, de modo geral, a missionária da igreja que tocava o órgão, tocava hinos do cantor cristão, que era o inário que a gente mais usava ali naquela igreja. Então eu me lembro muito dela tocar aquele hino Tempo de Ser Santo, que era o hino preferido dela. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Não sei se você conhece. Eu também não sou tão antigo assim, né? Provavelmente alguns dos irmãos aqui devem conhecer. E aquela música, quando eu ouvi aquela música ao entrar ali na igreja, eu ainda garoto, né, criança e adolescente, eu sentia como se aquilo ali fosse o som do céu e eu estivesse entrando nas portas do paraíso, né? Porque era uma realidade muito diferente da realidade do meu dia a dia, da realidade do bairro onde eu morava, da realidade da minha casa, né? Pelo menos o modo como inicialmente, como na minha infância, eu lembro a gente se tratava, né? Era como se houvesse esperança com aquela música para um menino cheio de angústias, com tantas questões, né, que ficavam agitando a alma. E eu acredito que ainda hoje, né, por conta daquela música marcante, eu posso fechar os olhos e ouvir aqueles mesmos acordes, ouvia o timbre, né, daquele órgão tocando, e isso foi uma experiência musical significativa, e significativa a ponto, né, de construir dentro de mim uma ideia de reverência, uma ideia de culto cristão, né? Antes mesmo de depois, com os estudos, eu explorar essa ideia de maneira assim mais sistemática e de maneira mais racional. Naquele tempo, que era fim da década de 80, a nossa igreja utilizava principalmente o cantor cristão para adoração com música. Apenas um órgão eletrônico acompanhava os hinos. Alguns irmãos da igreja tocavam violão. E geralmente esse violão era usado para acompanhar os cânticos das programações da mocidade. Nós utilizávamos músicas de outras fontes, mas de modo geral essas outras fontes também eram inários. Então naquela época nós tínhamos um inário chamado Cânticos Alegres, de onde a gente extraía os cânticos mais curtos e cantávamos esses cânticos na igreja. Também usávamos o Melodias do Maranata, ou de Maranata, que eram uma coletânea também de cânticos, mas esses cânticos mais assim para especiais, para você fazer, por exemplo, duetos na igreja, né? E usávamos também outros hinos de outros inários, como, por exemplo, hinos da harpa cristã, que é o inário das igrejas Assembleias de Deus, e hinos também do Melodias de Vitórias, que é o inário da denominação adventista, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, eu tive uma experiência musical naquela igreja muito significativa, muito intensa. Primeiro que essa irmã que tocava o órgão, né, e eu me lembro, né, dela tocando o órgão lá no início do culto, e durante o culto também, né, evidente, ela foi a minha primeira professora de música. Então, uma vez eu cheguei na igreja e alguns colegas meus, né, mais ou menos com a minha idade, eu era adolescente nessa época, 11, 12 anos por aí, disseram que estavam fazendo aula de teclado, né, com a missionária da igreja, a irmã Noemi. Ela era uma missionária brasileira, né? E eu fiquei interessado por aquelas aulas, comecei a fazer as aulas e aquilo realmente me encantou de tal maneira que
quando eu ia para a aula, eu esquecia do horário completamente, ficava na casa da missionária até tarde da noite, né? E ela acabou também me adotando, né, como mãe na fé, naquela ocasião. E me ensinou muita coisa maravilhosa, não somente música, mas também e bastante vida cristã. E eu lembro, né, que naquela igreja, por exemplo, a gente tinha um coral. Foi a primeira vez que eu entrei num coral, comecei cantando no tenor, depois ajudando a passar as outras vozes. Depois me tornei até regente daquele coral, quando a missionária foi para um outro campo missionário, né, servir ao Senhor. Naquela igreja também a gente tinha um quarteto vocal. Éramos eu, essa missionária, a esposa do pastor e o pastor da igreja. Então, quando terminava a escola dominical, a gente ficava por ali, pegava um inário, e o inário com música, né, que tem a divisão ali, a 4 vozes, né, soprano, contralto, tenor e baixo. Eu cantava o tenor, o pastor cantava o baixo, a irmã missionária, né, cantava o soprano, a voz mais aguda, e a esposa do pastor cantava o contralto. Então, era uma experiência assim muito significativa, né? A gente podia ensaiar de manhã e apresentar a música à noite, né? Todos já tinham uma certa habilidade, uma certa facilidade. A gente conhecia muitos cânticos, muitos hinos do cantor cristão, e a gente fez vários deles naquela época como um especial para a glória do Senhor. Na igreja também, ou na igreja em que eu trabalhei até recentemente, a Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, nós também tínhamos, ou nós também temos, podemos dizer ainda, que temos, uma música também significativa, né, uma experiência musical muito significativa. Na igreja, né, onde eu trabalhei até o ano passado, né, a Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, a gente tem um grupo de louvor. Temos então um coral de adultos e um coral de crianças. Nós temos uma escola de música que funciona para dar aula para crianças de 6 anos, a partir de 6 ou 8 anos de idade, melhor, até 80 anos de idade, né? Também a igreja tem um grupo instrumental que toca, que nós chamamos lá de orquestra. E durante os cultos a gente é acompanhado por vários instrumentos musicais. Tem 2 violões, violinos, baixo elétrico, flauta doce, flauta transversal. Isso quando o grupo está completo e a gente consegue juntar todo mundo ali para o ensaio. Só que existe uma diferença também grande entre a música que era praticada na minha igreja, lá de origem, quando eu era adolescente, e a música que hoje, lá na igreja onde eu estou atuando, pratica também. São músicas e, podemos dizer, estilos musicais diferentes. Então, a música dessa igreja agora, do século 21, já não é uma música que se baseia unicamente no cantor cristão, unicamente em um inário. Aliás, é possível afirmar que, de vez em quando, num culto, a gente canta uma música do inário. Uma música assim mais tradicional. Então, ao invés de usar apenas as músicas do inário, nós usamos músicas provenientes de outras fontes. Por exemplo, novos inários que surgiram nesse tempo, nesse meio tempo aí, que é cerca de uns 20 anos. Certo? Então, por exemplo, surgiu o inário para o culto cristão das igrejas batistas da Convenção. Surgiu o Voz de Melodia,
que é uma iniciativa de um missionário batista regular que está trabalhando em Curitiba, Paraná. Tem essa publicação e tem muitas outras publicações na editora. Mas além desses, que talvez seja a minoria dos cânticos utilizados no culto, nós utilizamos músicas provenientes de grupos musicais, de cantores evangélicos, que surgiram no fim do século passado e que hoje, de certa maneira, ditam a música que é cantada dentro das igrejas evangélicas na atualidade. Então nós podemos citar vários. Podemos citar, por exemplo, o grupo Logos, o grupo Vencedores por Cristo. Podemos citar aqui o grupo Elo, os mais antigos, né? Mas poderíamos vir mais para frente, como o Ministério Koinonia de Adoração. Poderíamos citar também cantores assim individuais, como o João Alexandre. Aí mais agora para frente, né? O Sérgio Lopes. Não poderia deixar de lado também o grupo Logos, né? E agora, mais recentemente, o Ministério Diante do Trono, o Ministério Toque no Altar, o Ministério Hillsong, e assim por diante. Né? Canções, né, que estão por aí, muitas dessas canções, na verdade, trazidas da outra América, seja de países da América Latina, seja dos Estados Unidos mesmo, onde originalmente essas canções são produzidas. Alguém traduz, lança no mercado brasileiro e agora a gente não aprende mais do papel, daquilo que está impresso em inários, em livros. De modo geral, agora nós aprendemos a partir de outras mídias. Então, no passado recente, do vinil, depois da fita cassete, depois do MP3, certo? E agora as mídias são múltiplas, né? Você aprende música hoje dos sites de compartilhamento na internet. E aí você tem, por exemplo, o YouTube. Você tem, por exemplo, o Spotify. Você tem, por exemplo, o iTunes. Então, cada um desses aí, compartilhando música que você pode baixar, que você pode comprar, né, uma certa assinatura, e você acaba sabendo das novidades, né, desse mercado fonográfico evangélico, no momento em que aquela novidade é lançada. E às vezes você ouve a música antes dela ser lançada. Antes da música ser lançada, oficialmente, aquela música vaza na internet, aí todo mundo ouve, aí quando tem o lançamento, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já conhece aquela música. Então não estou dizendo que a igreja onde eu trabalhei não tinha critério nenhum para a escolha de músicas no culto. Pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não só músicas mais tradicionais nós utilizávamos, mas também músicas mais contemporâneas. Se aquela música tem qualidade, se ela tem letra, se ela não ofende, se as pessoas conhecem, né, e trazem aquela sugestão, a gente ouve, adapta para a nossa realidade, então a gente usa e não vemos problema nenhum com isso. Bem, diante desse cenário que eu pintei aqui inicialmente, eu gostaria de defender que, nesses últimos 20, talvez 25 anos, no movimento batista regular principalmente, houve drásticas mudanças em termos de música. E essas mudanças são consequência de uma mudança que aconteceu não somente dentro das igrejas, mas uma mudança que aconteceu no cenário mundial. No mundo inteiro. O mundo inteiro mudou. Não permanece o mesmo, o mundo. O mundo em que eu vivi, né? No fim da década de 80, na minha adolescência,
é diferente, eu diria até essencialmente diferente, drasticamente diferente, do mundo em que nós vivemos hoje. E por isso a música das igrejas mudou. Houve também uma mudança significativa no cenário nacional, no Brasil, principalmente no que diz respeito à cultura dos evangélicos. E por isso também mudou a música dos evangélicos. E para mim, então, um entendimento da música e dos instrumentos, tanto na cultura geral como nas escrituras, nos esclarecerá que as escolhas que nos levaram a uma abertura nas igrejas tradicionais para um novo repertório e para a utilização de novos instrumentos musicais não foram em si erradas. É que o contexto, a cultura mudou, nós procuramos dar uma resposta a essas mudanças, e nessa resposta que nós demos, nós mudamos também. E não necessariamente mudamos para pior, certo? Essas escolhas não foram necessariamente erradas. Não estou dizendo que nós não erramos, que nós não nos equivocamos em muitos momentos. Mas, fazendo um balanço geral, podemos dizer que nós caminhamos para um amadurecimento do repertório, e do estilo com que nós adoramos a Deus através da música. E, diante disso, eu proponho que nós tenhamos um posicionamento mais equilibrado em relação à música na igreja. Ainda que esse posicionamento mais equilibrado não seja o posicionamento mais fácil. É muito mais fácil eu dizer assim, olha, não vamos ter critério nenhum, aceita qualquer coisa. Que aí eu não vou ter trabalho de, por exemplo, avaliar se essa música pode, se essa música não pode, Não vou ter trabalho nenhum. E também me parece que é mais fácil eu dizer assim, olha gente, está aqui esse inário, só vamos usar a música desse inário aqui, ponto final. Pronto, está resolvido. Ninguém vai discutir mais nada. Vai ser só música daqui e ponto final. Esse posicionamento é mais fácil e aquele outro também é mais fácil. Mais difícil é você ter um posicionamento equilibrado. Você avaliar se, por exemplo, eu posso usar músicas edificantes também, que glorificam a Deus desse inário, e se eu posso utilizar as novidades que estão por aí e que vêm às nossas igrejas, não pela via tradicional, de um inário oficial publicado pela denominação, e que abaliza a adoração das nossas igrejas. Mas vem por uma via completamente diferente. Inclusive a via de mercado, que podemos dizer, em muitas situações, é uma via bastante duvidosa. Bastante duvidosa. Então, diante disso, propondo, um posicionamento mais equilibrado, e pensando que houve mudanças, na música das nossas igrejas que eram, ou que continuam sendo igrejas conservadoras, vamos entender um pouquinho as mudanças. Que mudanças foram essas que aconteceram nas nossas igrejas e que nós, em certa medida, em grande medida, tivemos que dar uma resposta a estas mudanças. Bem, a primeira mudança que eu gostaria de destacar está relacionada a um movimento que tem sido chamado pelos historiadores da igreja o movimento da renovação carismática. Então, o movimento da renovação carismática, de certa maneira, está ligado à ascensão, de algumas doutrinas relacionadas aos dons espirituais e principalmente ao dom de línguas,
ao dom de profecia e ao dom de milagres. Então, os historiadores da igreja dizem que houve pelo menos 3 grandes ondas que acabaram gerando algumas igrejas e gerando também algumas ideias. Então, no fim da década de 80, podemos dizer assim, efervesceu por todo o Brasil a terceira onda, que é chamada também o movimento da renovação carismática. Então, dentro desse movimento da renovação carismática, nós podemos citar 2 tipos deles, né? Os chamados neoevangélicos e os chamados neopentecostais. Talvez os neopentecostais surgem primeiro. Bem, falando aqui dos neoevangélicos, são aqueles que fazem parte de um movimento cuja postura relacionada ao rigor, né, da fé, ao rigor dos costumes, não é tão assim forte. Então, os primeiros são os evangélicos que não têm uma postura rigorosa com respeito à fé e à prática cristã, envolvendo-se em programas de crescimento da igreja. Então, poderíamos dizer que aquele pastor que eu citei ontem, né, o que é autor do livro Uma Igreja com um Propósito, é um neoevangélico, né? Os neoevangélicos podem se envolver com programas de ecumenismo, evangelho social. Eles tentam contextualizar um pouco a mensagem do evangelho, buscando uma atualização do discurso e uma atualização da conduta. Então, de certa maneira, o movimento de renovação carismática gerou estes que nós estamos chamando aqui os neoevangélicos. E podemos dizer que a renovação carismática, principalmente em termos musicais, foi bastante influente nesse movimento. E além dos neoevangélicos, os neopentecostais, esses aqui são mais espiritualistas, estão mais envolvidos com a doutrina pentecostal, mas, de certa maneira, dispensam um conservadorismo de costumes próprios das igrejas pentecostais mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã e a Deus em Amor. Os neopentecostais têm a tendência de retornar à simbologia, né, do Antigo Testamento, na liturgia, utilizam o óleo, água, datas festivas e assim por diante. E uma característica muito importante deles é que eles têm como centro da sua pregação a chamada doutrina do Evangelho da Prosperidade. Que é aquela doutrina que diz que você, como filho de Deus, tem direito nesse mundo, né, à riqueza, tem direitos diante do Pai, e que se você plantar hoje, por exemplo, se você ofertar hoje, tal como ele prometeu, o Pai prometeu, ele vai fazer abundar, né, a tua riqueza. Então, esses 2 grupos, que de certa maneira são dissidentes das igrejas evangélicas tradicionais, fizeram uma grande transformação na música e na forma de culto de grande parte das igrejas brasileiras, certo? E o produto musical desses grupos não se limitaram às suas fronteiras institucionais, certo? Então, por exemplo, poderia acontecer de uma determinada música nascer dentro de uma igreja neoevangélica ou neopentecostal e aquela música rodar por todas as igrejas. Não havia fronteiras. Aliás, uma das grandes características da renovação carismática é ela ter a capacidade de entrar em todas as igrejas. Na primeira onda, né, quando o pentecostalismo, por exemplo, surgiu no início do século XX, né, primeiro nos Estados Unidos, depois em outros lugares, né, do mundo, e é interessante que foram surgindo simultaneamente, né, às vezes um grupo não tinha necessariamente uma ligação com o outro. O que aconteceu foi que surgiram novas instituições, novas igrejas.
E com a renovação carismática que acontece no fim do século XX, essas ideias, esse jeito de adorar, essa nova música, ela acaba influenciando todo mundo. E não necessariamente criando novas igrejas, mas sim criando uma nova postura relacionada ao culto cristão. Além disso, acontece no fim do século XX o fim de uma era marcada pela polarização entre duas ideologias. A ideologia da direita, principalmente representada pelos Estados Unidos, e nesse caso que era capitalista e democrática, e a ideologia da esquerda, representada principalmente pela União Soviética, o socialismo, certo? E nesse caso, que não é democrático, é totalitário, né? Só tem um partido, somente esse partido que manda, e todos os outros ali, todos os cidadãos, né, obedecem. É interessante que no século XX, tudo estava bem definido, ok? Tudo estava bem demarcado. Ou você era cristão, ou você era ateu, né? Ou você era a favor do governo do mercado, aliás, de um governo liberal, né? E a economia gerenciada, né, pelo mercado, ou você era a favor, né, de uma economia que seria, né, cuja riqueza estaria nas mãos do povo, né, e então governada a partir, né, de uma ideia de bem comum, né, de bem social, certo? Então, nessa época, havia uma grande disputa entre esses dois blocos ideológicos e econômicos, né? E essa disputa se dava em todas as áreas, né? Então, quem resolve melhor os problemas sociais? Quem alcança maior avanço tecnológico? Quem espalha por mais países do mundo a sua influência? Quem chega primeiro à Lua, né? Quem vai ser primeiro no atletismo? Quem vai ser primeiro em termos de quantidade de riqueza produzida, né? E ficava aquela disputa entre um e outro. E todos os países do mundo acabavam tendo que tomar partido de um desses dois grandes, certo? No caso do Brasil, ele ficou bastante sob a influência, né, dos Estados Unidos. E no caso de Cuba, por exemplo, que é um país também da América Latina, ficou sob a influência, né, da União Soviética. Só que quando chega no fim do século XX, esse regime soviético entrou em colapso. Ele não teve como se sustentar. Ele não teve base de sustentação. Ok? E quando aquele regime caiu, então o que aconteceu não foi que o regime capitalista se tornou assim o regime vitorioso, porque ele também tem os seus problemas, ele também tem as suas contradições. O que acabou acontecendo foi que as pessoas do mundo acabaram passando por um período assim sem ideologia nenhuma, certo? Sem ideologia nenhuma. Então, aqueles que faziam parte da ideologia socialista, de certa maneira, tiveram uma grande decepção. E aqueles que permaneceram na ideologia democrática, capitalista, podemos dizer, ao invés de continuarem, né, a viver em termos de ideologia, acabaram ficando sem ideologia nenhuma, né? Eu acho interessante, né, como às vezes os poetas, mesmo os poetas que não são cristãos, conseguem olhar para a história e fazer uma tradução dessa história de maneira até muito perspicaz. Eu acho que, por exemplo, aquele poeta, né, e cantor, o Cazuza, fez uma análise muito
assim precisa desse tempo. Ele lançou uma música que se chamava Ideologia. E na música dele, ele deixa claro que ele está sem ideologia. Ele não tem nenhuma meta mais na vida. Porque tudo o que ele acreditava antes caiu, ruiu. E na verdade tinha que ruir mesmo, porque a única pessoa em quem realmente nós podemos confiar na vida é o Senhor Jesus Cristo. E nem a ideologia capitalista e nem a ideologia socialista confia em Cristo. Nenhuma das duas. Certo? E é aí que começa a surgir um novo momento, né? Um novo momento da história que tem sido chamado pelos pesquisadores de pós-modernidade. Nessa pós-modernidade, o que acontece é uma crise. Uma crise em termos assim de crenças, uma crise em termos de ideias no mundo que podem realmente guiar essa humanidade para alguma direção. Certo? Então, se você, por exemplo, pensar na história da cultura ocidental, você vai notar que na Idade Média, Deus era o centro do pensamento do ser humano. Então, ali nós chamamos aquilo de teocentrismo. Aí, o ser humano acaba mudando um pouco e coloca o homem no centro. Isso na Renascença. Aí, isso nós chamamos antropocentrismo. Aí, depois de um tempo, não é o homem mais que vira o centro, e sim a razão do homem. Aí nós chamamos isso de racionalismo. Só que acontece que tanto esse tal de antropocentrismo como esse racionalismo não se sustentam. Porque o homem que se achava tão desenvolvido assim, em um século entra em 2 grandes guerras mundiais. No mesmo século se divide em 2 ideologias. Nenhuma das 2 ideologias se mostra suficiente para atender aos anseios humanos. E agora, o que é que a gente vai fazer? E isso é que caracteriza bastante a pós-modernidade. Uma crise de ideologia, uma crise de valores, uma falta de centro. Então, com esta queda, né, a queda das ideologias que perduraram, as ideologias da modernidade, né, por tanto tempo, então tudo caiu em descrédito. Surge então a chamada pós-modernidade, caracterizada pela globalização, quer dizer, o mundo inteiro se comunica com o mundo inteiro. Descrença nas grandes narrativas e instituições tradicionais. Então hoje ninguém acredita mais, por exemplo, em nação, ninguém acredita mais em partido político, ninguém acredita mais em nada. Também esse momento é caracterizado pela elevação do sujeito indivíduo como fonte de verdade. Agora, não é mais importante o coletivo. O importante é o indivíduo. Sou eu mesmo. Certo? Então, esse momento também é caracterizado por um tipo de filosofia que é chamada a filosofia pós-estruturalista, que diz o seguinte: tudo é uma questão de linguagem. Tudo é questão de construção. Então, por exemplo, uma pessoa pergunta para um casal cuja mulher, né, do casal está grávida, né? Pergunta para esse casal: e aí, vai ser o quê? É menino ou menina? Aí alguns vão responder: não, quando ele nascer, ele vai... Quando ele ou ela nascer, eles vão decidir. Ele vai decidir, ou ela vai decidir. Ou põe um xizinho, né? Elax vai decidir. Certo? Como assim? Aí a pessoa vai dizer: não, é porque o gênero é uma questão de construção social. Certo? Então, o que está por trás dessa expressão, né? Construção social, ou construção da linguagem,
ou construto, né, social, é uma filosofia, tá certo? E é uma filosofia que foi desenvolvida no fim do século XX, né, por alguns filósofos franceses, certo? Chamada pós-estruturalismo, e hoje em dia muitos intelectuais adotam essa visão de mundo, ok? Então, na nossa pós-modernidade, existe uma valorização muito grande das ciências, especialmente dos mecanismos de informação. Também tem uma valorização muito grande da imagem em detrimento da essência. O que vale é se você parece, tá certo? Não vale se você é. O que vale hoje é se você parece, né? E é por isso que acontecem tantas coisas bastante absurdas. Por exemplo, a pessoa chegar num enterro e tirar uma selfie assim do lado do caixão. Porque aquela pessoa lá que morreu é uma pessoa famosa. O que vale não é o que é. O que vale para as pessoas do nosso tempo, né? E aqui eu estou falando evidentemente de maneira geral, não estou dizendo que todo mundo acredita assim. Estou dizendo que o nosso tempo é muito assim, né? O que vale é o que parece, é a imagem, e não a essência, aquilo que realmente é. Materialismo também muito grande, né? O que vale não é quem você é, mas sim o que você tem, né? E se parecer que você tem, é melhor ainda. E nós temos, e é interessante isso, uma valorização da oralidade em detrimento da escrita, certo? As relações, né, entre as pessoas nessa tal pós-modernidade também são frágeis. Inclusive podemos dizer que são relações líquidas, superficiais. Quer dizer, de um dia para o outro você pode ter 500 amigos, adquirir 500 amigos na sua conta lá do Facebook. E no outro dia você pode perder 200. Então, a amizade, por exemplo, não tem o mesmo sentido de amizade de algum tempo atrás. Não é a mesma coisa. Então você poderia a vida inteira lutar para ter no máximo 10 amigos. Certo? E hoje, de um dia para o outro, você pode ter 500. Mas 500 naqueles termos, né? Em termos assim de superficialidade, em termos assim de aparência. E por isso, um dos filósofos que pensa um pouco essa pós-modernidade de maneira assim bem crítica, chama esse tipo de amor que nós vemos acontecer hoje de amor líquido. É um amor assim que não tem dureza, não tem durabilidade. Ele é volátil, certo? Ele se desmancha, certo? E as redes sociais podem ser um exemplo muito grande disso. Agora, por que eu estou falando sobre pós-modernidade e por que eu estou demarcando aqui o início da pós-modernidade, que seria quando a Guerra Fria acabou? Quer dizer, você tinha um momento da história, no século passado, em que estava tudo muito claro. Ou você é de direita ou você é de esquerda, certo? Ou você tem essa ideologia ou você tem aquela ideologia. Certo? Dependendo do lado onde você estava, ou você é mocinho ou você é bandido. Tudo certo. Mas aí rui um bloco e o outro bloco não sustenta aquela posição de ser a ideologia que vai salvar a humanidade. Certo? Aí a gente fica sem ideologia em termos de história. E então surge a pós-modernidade que eu acabei de descrever. O que isso tem a ver com a música na igreja? Tudo, tem tudo a ver. Olha só essa citação aqui que eu vou colocar, do irmão Joézer Mendonça, que escreveu uma dissertação de mestrado, falando de como a música evangélica ficou sendo bastante influenciada pela música pop, que é uma música comercial, que é uma música feita assim para vender, né? Uma música então
de mercado, que nem sempre tem muita qualidade, e que o artista praticamente vira um vendedor de um produto, certo? Nessa dissertação, o Joezer faz uma análise da trajetória de uma cantora gospel, de como ela começa na igreja, cantando num ministério, e gradativamente ela vai se tornando uma cantora artista como qualquer outra. Inclusive, bastante conhecida não só no meio evangélico, mas também conhecida por todas as pessoas, né? Por todo o músico profissional no Brasil. Até um colega meu que toca numa banda disse para mim que essa cantora evangélica é a rainha dos casamentos, que todas as noivas aí escolhem as músicas dessa cantora porque ela é realmente uma cantora bastante famosa. Aí ele escreveu o seguinte: os sinais da pós-modernidade, percebidos nas mais distintas áreas da sociedade, também se revelam no campo religioso, mais precisamente na moderna canção religiosa, a canção gospel, a qual, se ainda permanece como grande divulgadora da mensagem religiosa tradicional, também expressa uma integração cada vez maior, não somente aos estilos musicais populares, mais atuais, como também aos modelos de performance vocal e visual e as estratégias de marketing consolidadas pela indústria da música popular. Entendem o que ele falou? Ele está dizendo, a pós-modernidade influenciou a sociedade toda, inclusive a música gospel. Por quê? Porque hoje em dia, na música gospel, se utiliza as mesmas técnicas de comercialização, os mesmos formatos artísticos de apresentação, de lançamento de CD, de agendamento de shows, de cachê e assim por diante. Não tem muita diferença. Talvez podemos dizer que não tem diferença nenhuma. Por exemplo, se eu fosse um empresário aqui de Guaíra, e eu fosse de qualquer religião, não precisa ser crente não, e eu quisesse produzir um show de um desses cantores aí, eu poderia produzir sem problema nenhum. É só pagar o cachê, agendar, fazer a divulgação, cobrar o ingresso, acertar a bebida e pronto. Está feito. Certo? Eu vou ligar para o agente, né, o empresário, né, do cantor evangélico. Aí ele vai me dizer assim, olha, no mínimo tem que ser para 10 mil pessoas, porque ele não vai sair daqui não se não tiver 10 mil pessoas. E o cachê é tanto. Você deposita agora para agendar a metade, e quando ele pisar aí para cantar, é a outra metade. E outro mais. Vai ter que ficar no hotel 5 estrelas, vai ter que ter toalha, vai ter que ter água, vai ter que ter tudo isso aí. E outra coisa, tem mais outra coisa. A passagem, o transporte é por sua conta. Aí eu faço os meus cálculos aqui, tal, pronto, tá fechado. Fechado? Pronto, mando agora o contrato para você, para a gente assinar. Aí eu assino o contrato, mando de volta, tá fechado. É um negócio. É um negócio. Não faz nenhuma diferença, não. Você chamar esse cantor e você chamar um outro cantor. Então, mídia impressa, internet, programas de rádio e TV, enfim, os veículos de comunicação, de uma forma geral, têm sido utilizados pelos evangélicos para a divulgação da música gospel. Um olhar mais atento pode perceber que a integração dos músicos cristãos na modernidade, em especial dos músicos neopentecostais,
tem sido marcada pela adoção de gêneros musicais de sucesso popular, como o funk, o reggae, o forró, o pagode. Tem uns que dizem que é pragode, né? Esses estilos são introduzidos pela renovação musical cristã, que se sustenta tanto na sacralização de gêneros musicais nacionais, quanto nas tendências musicais populares de massa, estrangeiras ou não, em um processo que acompanha a globalização, a diversidade e o pluralismo da sociedade pós-moderna. Então, irmãos, entendem o que ele escreveu? Ele está dizendo aqui que, para a lógica da influência da pós-modernidade na música gospel, faz todo sentido, por exemplo, a gente ver, né, artistas evangélicos cantando gêneros musicais que até um tempo desse eram considerados completamente mundanos pela igreja evangélica. Certo? Então, até um tempo desse, o samba era considerado completamente mundano, não fazia nenhum sentido um artista que se declarava cristão cantar samba. Até um tempo desse, não se cogitava de jeito nenhum que um artista cristão pudesse cantar forró, e muito menos com uma letra cristã. Não se cogitava. Mas, no tempo em que nós vivemos, isso daí é completamente normal. Porque se o artista cristão está submisso à lógica do mercado, e o mercado funciona assim, funciona da seguinte maneira: tem oferta, e essa oferta é atendida, ou será atendida por uma procura, então aumenta a oferta. É estratégia de mercado mesmo. Então tem gente que compra aquele CD do artista que canta, por exemplo, música evangélica em ritmo de funk? Tem. Aí alguns vão responder, tem. Vende bem. Então o sujeito vai lá e grava. E dá uma justificativa para aquilo. Uma justificativa cristã. Ah, tá vendo? Para eu alcançar, né, os judeus, eu vou me tornar judeu. Para eu alcançar, distorcendo a passagem, evidentemente. Para eu alcançar os gregos, eu vou me tornar grego. Então, porque Jesus Cristo agiu assim, dessa maneira. Mas a motivação não é necessariamente bíblica. A motivação é a motivação da lógica do mercado. Certo? Então, além dessa mudança muito significativa, que diz respeito à pós-modernidade influenciando a música gospel, nós temos também as mudanças que aconteceram no nosso país. Então, no fim da década de 80, aconteceu o fim do regime militar. Foram 26 anos de ditadura militar no Brasil. Essa ditadura, né, ou esse regime militar aconteceu no Brasil como uma justificativa, né, para conter o avanço das ideias socialistas que estava acontecendo aqui no país. E como nessa época havia um endurecimento, né, do regime, uma centralização no poder, então havia também um controle cultural muito grande. Quando aconteceu o processo, né, de redemocratização do nosso país, né, quando voltaram, né, as chamadas diretas já, quando houve uma nova Constituição, então as liberdades individuais cresceram. Cresceram muito mais. Então, por exemplo, a televisão, né, que sempre foi no nosso país, né, um meio de comunicação muito poderoso, que antes tinha uma censura para certos programas, para certas programações, para certas músicas, até censuras relacionadas ao próprio conteúdo
o que foi que aconteceu? Aconteceu que a televisão ficou livre para colocar o que bem ela quisesse. Hoje a programação televisiva, né, principalmente das TVs abertas no nosso país, não tem censura nenhuma. E existe podemos dizer, né, uma tentativa muito bem arquitetada de impor à sociedade brasileira certas ideias que até um tempo desse aí eram consideradas ideias absurdas. Ideias absurdas. Ok? Então, esse cenário de liberdade e liberdade política, podemos dizer assim, eu não estou dizendo que democracia é uma coisa ruim, nem estou dizendo que a gente deve voltar ao regime militar, eu não acho que esse seja o caminho, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse cenário de liberdade acabou trazendo mudanças culturais muito profundas, e talvez muito dessas mudanças culturais foram negativas, extremamente negativas, para a sociedade brasileira. Outra mudança importante que aconteceu no nosso país, além do fim do regime militar e a redemocratização, foi, o crescimento dos evangélicos. Então, antes da década de 80, os evangélicos no nosso país eram uma minoria, mas uma minoria, muito minoria mesmo. Então, há um tempo atrás, talvez vocês ainda enfrentem isso hoje, né, nas escolas, de modo geral havia um aluno crente numa sala de aula. E geralmente era o aluno perseguido por ser crente. Um aluno só. E às vezes era um aluno crente numa escola e uma escola de confissão católica. Certo? Então eu me lembro, por exemplo, na minha escola, que não era uma escola católica, era uma escola militar. Todos os alunos eram obrigados a, por exemplo, no começo do dia, a fazer uma oração do Pai Nosso. Né? E eu não era católico. Certo? Ou então eram obrigados a ir à coroação de Maria. E eu, por exemplo, era obrigado a ir, mas eu não era católico. Né? E eu era o estranho. Mas no decorrer da minha vida escolar, eu comecei a ser mais e mais e mais aceito. E até os católicos que antes me hostilizavam, começaram a dizer que, não, mas ser evangélico é uma coisa muito boa, vocês têm uma atitude assim, assim, assim. Então, nós, Brasil, que éramos um país católico, passamos, né, a aceitar mais os evangélicos, porque principalmente houve um crescimento significativo de evangélicos no Brasil. Eu não sei se houve um crescimento significativo de crentes no Brasil, mas de pessoas que se denominam evangélicas, sim. Porque foi justamente aquele período em que as igrejas neopentecostais, neoevangélicas cresceram, certo? E eu não estou dizendo aqui de jeito nenhum, né, que não haja crentes nessas igrejas, mas eu quero dizer que com o crescimento daqueles que confessam que são evangélicos, também acabou crescendo o número de pessoas que, mesmo sendo ou fazendo parte de uma determinada igreja, pareciam não ter muito compromisso com os valores fundamentais das Escrituras e também os valores éticos que são próprios, né, da vida cristã. Ok? E é um crescimento muito significativo, né? Então, aqui os dados dizem que de 1996 até 2007, só os evangélicos pentecostais cresceram de 11% para 17% da população brasileira. E podemos dizer
que esse número deve ter parado mais ou menos por aí mesmo, né? 14% do total, 16% talvez da população brasileira. A gente, lá para 2020, vai fazer um novo censo. E os censos anteriores, né, o de 2000 e de 2010, só tem mostrado que a proporção de evangélicos dentro da população brasileira tem crescido. Então, os irmãos conseguem entender aqui esse cenário? Então, houve uma mudança muito grande em termos assim mundiais, a chamada pós-modernidade, que ela se inaugura, ou pode ser assim considerada inaugurada no fim do século XX. Essa pós-modernidade influencia bastante a música evangélica, nesse caso a música gospel, que se torna cada vez mais comercial, certo? E há no nosso país um momento assim de explosão das liberdades individuais, promovida pelos princípios que estão presentes na nova Constituição, a Constituição de 1988, e há também no Brasil uma explosão de crescimento dos evangélicos. Certo? Então, como é que a música das igrejas não vai mudar? Vai mudar sim. A cabeça das pessoas muda, certo? Em grande medida. O nosso país muda politicamente, em grande medida, certo? E, consequentemente, com o crescimento dos evangélicos, que não é um crescimento, infelizmente, tanto de qualidade, mas de quantidade de pessoas. Então, diante de tudo isso, certamente a música evangélica muda. Então, eu vou parar por aqui a nossa primeira palestra para deixar essa pergunta no ar, né? Então, diante de tantas mudanças, diante de tantas coisas novas que estão aí ao nosso redor, qual seria então o nosso posicionamento relativo à música que nós utilizamos nos cultos das nossas igrejas? Será que nós vamos adotar plenamente a música que é produzida aí no cenário gospel nacional? Ou será que nós vamos, por exemplo, nos ir permeando, né, dessa música, não usando de jeito nenhum essa música, permanecer com a nossa tradição, lembrando que, ou somente com a nossa tradição, lembrando que houve mudanças culturais durante esse tempo, que talvez pedem que a gente reflita sobre essas mudanças e faça um esforço por se contextualizar. Então vamos deixar essas questões aí levantadas para procurar responder e discutir essas questões no nosso segundo momento. Então, muito obrigado, irmãos.